As inspirações mitológicas de The Witcher. Do canal Nerdologia, acredito eu, né? Não sei por que eu falei do Esther. Patrocinado pelo nosso queridíssimo Iago. Muito obrigado, Iago Neves, pelo patrocínio. Play. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Nossa, ele é muita Origem de muitos coisa. monstros estranhos. É o irmão perdido do Lucas RT. Nerdologia sobre as inspirações mitológicas de The Witcher. Livros, jogos, quadrinhos, um cara bombadão numa banheira. A saga The Witcher tem se tornado cada vez mais popular na última década. Seu criador é o polonês Andrzej Sapkowski, nascido na cidade de Lodz após a Segunda Guerra Mundial. Depois de estudar economia na universidade local, uma das melhores universidades públicas de seu país, ele trabalhou em escritórios enquanto traduzia contos de ficção científica para o mercado editorial polonês. Em 1985, seu filho, que gostava muito de ler a revista Fantástica de histórias de ficção científica e fantasia, insistiu que o pai deveria participar de um concurso de contos da revista. Ele escreveu um conto que ficou em terceiro lugar no concurso, e cujo título foi traduzido para o inglês como The Witcher. Caraca. legal. A primeira história de Sapkowski já foi com Geralt de Rivia. No final da década de 1980, ele escreveu outros contos do mesmo universo, que foram publicados como uma antologia em 1990. Nos anos seguintes, foram publicadas outras duas antologias de contos, e, em 1994, o primeiro romance da saga The Witcher, O Sangue dos Elfos. Os contos e livros tornaram-se muito populares na Polônia e em regiões da Europa. Um dos motivos desse rápido sucesso inicial do universo The Witcher é o fato das obras terem muitas referências mitológicas diferentes que permitem que os leitores dessas diversas regiões possam se identificar. E isso é explicado pela história da Polônia natal do autor. Os poloneses são eslavos, um conjunto étnico e linguístico de povos com uma mitologia própria. Na chamada Idade Média, o norte da atual Polônia fez parte de rotas comerciais pelo Mar Báltico, que envolviam escandinavos. Alguns vilarejos e cidades polonesas foram originalmente formados por vikings. E, em séculos recentes, a Polônia foi dividida e ocupada pelos vizinhos, especialmente alemães e russos. A cidade de Lodz, por exemplo, além de posse polonesa, foi ocupada por suecos, fez parte do Reino Alemão da Prússia e, por 100 anos, foi posse do Império Russo. Como consequência de toda essa história, o folclore polonês não contém apenas elementos eslavos, mas também influências nórdicas e germânicas. O próprio nome original de Witcher mostra um pouco essa mistura. O nome em polonês é uma criação do autor, uma versão no masculino para a palavra polonesa que significa bruxa. Ao mesmo tempo, é uma palavra relacionada ao mito eslavo do Vedmak, uma palavra russa para um homem feiticeiro que possui poderes malignos, mas que por vezes se comporta de maneira justa, além de cuidar dos animais. Parece alguém? Inicialmente o termo não foi traduzido para o inglês como Witcher, mas como Hexer, derivado do masculino alemão para feitiçaria e usado em alguns textos medievais. A primeira série e filme baseados em Geralt foram batizadas assim, e alguns de vocês talvez identifiquem o uso desse termo em outros universos de fantasia. Mas onde realmente conseguimos ver essa variedade de influências é no bestiário das criaturas do universo de The Witcher. As formas femininas dos espectros do meio-dia são baseados no mito eslavo da Dama do Meio-Dia, uma figura que aparecia quando o sol estava em seu ponto mais alto e tentava conversar com os camponeses. Só conversar? Quem ignorasse ou não soubesse responder suas perguntas poderia ficar louco, gravemente doente ou até morrer. Muito provavelmente, ao invés de causado por um espectro, o que acontecia eram alucinações e dores por causa de insolação devido ao trabalho do campo nessa hora. De qualquer maneira, o mito serviu para algo saudável, já que o medo de encontrar a dama motivava pausas e descansos ao meio-dia. Caraca. Já as Alpes de The Witcher são baseadas em uma criatura do folclore germânico, originalmente masculino, Pior que eu não me que lembro atacava dos mulheres bichos enquanto de The dormiam, Witcher. causando Tipo, pesadelos e sentando no eu não peito de prestava suas muita vítimas atenção quando até eu elas tava ficarem sem assistindo. ar. O próprio nome tipo da criatura tem ligação com pesadelos em alemão. Aquele monstro do que é quando que é paralisia do sono. De The Witcher parece um vampiro. O mito dos Alpes era por vezes usado como explicação para a paralisia do sono, a incapacidade temporária de se mover ou falar ao adormecer ou ao Nunca acordar. tive e nunca quero ter. Na mitologia Deus me livre. escandinava, vem a caçada selvagem, uma horda de espectros a cavalo que trazem pragas e raptam as pessoas para servir aos seus mestres em outros planos existentes. O famoso sequestro relâmpago. Muitas vezes uma nevasca antecipa a chegada dessa horda, que por vezes foi interpretada como liderada pelo próprio Odin e presente em muitas culturas.
A caçada selvagem é um exemplo de mito que não apenas foi colocado junto de outros do universo fictício, mas de uma alegoria que diversas culturas possuem em comum. Outro exemplo disso no universo de The Witcher é a criatura que recebeu o nome Botling nos jogos, traduzindo algo como pequeno malfeito, numa tradução literal. Parece um São pug sem baseados pelo. em mitos, tanto escandinavos quanto eslavos, que diziam que bebês que fossem descartados por causa de deficiências ou sepultados sem serem batizados, voltavam como monstros, atacando mulheres grávidas e familiares. Além disso, a Polônia historicamente teve grandes comunidades judaicas e de povos Roma, antigamente chamados de ciganos. Essas influências culturais também se fazem presentes no universo. Os anões de The Witcher são uma alegoria dos judeus no leste europeu da Idade Média e da Idade Moderna. Sofrem preconceito e violência, são vistos apenas como interesseiros em dinheiro. Um folclore judaico muito presente nos universos de RPG é o do Golem. No século XVI, em Praga, um rabino que foi ameaçado de morte teria criado um gigantesco guarda com um barro do rio e animado ele de forma a obedecer seus comandos, para proteger a comunidade judaica. No universo de The Witcher, um anão cria um golem de 3 metros para se proteger e... sem spoilers. E sem spoilers. Afinal de contas, o foco maior do universo acaba sendo na mitologia eslava, incluindo alguns dos seus monstros Baba mais Yaga. conhecidos. Baba Um desses Yaga! mitos é a Baba Yaga, uma senhora idosa que mora numa cabana na floresta, que pode se comportar tanto como uma vovó carinhosa como uma bruxa má. E Hellboy. a sua cabana costuma ficar em cima de pernas de Coisa galinha. horrível. Normalmente, ela protege as meninas que se perderam na floresta e pune os meninos que tenham ido para a floresta contrariando a ordem dos pais. Que isso? Esse é um papel muito comum. Isso é o no conto fado, feminismo! Educar as crianças pelo medo Que de serem isso, devorados véi? por aí. Às vezes, ela é retratada como 3 irmãs, como é o caso do universo The Witcher. E claro, o icônico monstro Striga, presente em todas as mídias do bruxeiro. No universo, ela é uma soma de 3 monstros mitológicos com nomes muito parecidos, todos de culturas do leste europeu e dos Balcãs. A aparência do monstro lembra a versão polonesa e russa. Seus poderes remetem à versão romena, uma forma de vampiro. E sua origem, como uma mulher amaldiçoada, é de uma criatura do folclore albanês. Isso sem falar em outros elementos de The Witcher que possuem inspirações e referências mais diretas à vida real. O porto de Novigrad, que é inspirado em Gdansk. O vilarejo Lindenwald, Ai, que baseado na legal! turística Zalipe, e no vilarejo medieval de Maurice, que fica do lado da cidade natal do autor. Os Caraca. castelos medievais da Ordem Teutônica, a Universidade de Oxenfurt, o alfabeto glagolítico, o mais antigo alfabeto eslavo, que está gravado na espada de Geralt, entre outros. E como nem tudo é mitologia, o pôquer de dados existe de verdade, mas o do bruxeiro é misturado com o jogo infantil dos Estados Unidos. No final das contas, o sucesso de The Witcher é explicado também pela sua riqueza de origens, por ter como inspiração uma base folclórica ainda pouco explorada na cultura pop, e citando o antropólogo australiano David Waldron em uma entrevista, uma mitologia baseada em valores e referenciais distintos do que estamos habituados. Nos comentários do Nerdologia sobre Irã moderno e seus golpes e revoluções, perguntaram se o filme Argo possui bases reais. Sim, boa parte da trama do filme é baseada numa passagem real, mas com uma grande diferença. Na vida real, os canadenses tiveram uma importância muito maior do que retratado no filme, mas sem spoilers. Perguntaram como o Irã agiu quando da criação de Israel. Inicialmente, o Irã cara é um votou professor, contra a mano. partição do Tipo, mandato ele é um professor, britânico mas- da Palestina, defendendo uma É um professor federação. muito bom, tá Em ligado? 1950, entretanto, tornou-se Dá o vontade de segundo aprender país de com maioria ele. muçulmana a reconhecer Israel. E, até Se eu 1979, fosse ele, eu nem daria aula. tiveram Se eu boas passava relações, meus próprios vídeos motivadas lá pelas pros alunos, eu rivalidades em ficava comum com sentada. os países árabes. Mesmo após o rompimento de relações, Israel vendeu armas para o Irã na década de 1980. Finalmente, perguntaram a origem do nome Irã. Significa 12 iranianos, que por sua vez tem origem na palavra arianos. Muita gente associa essa palavra ao nazismo, e ela ganhou conotações racistas por alguns ideólogos do século XIX, e acabou inspirando parte da ideologia nazista. Por isso que elas criaram uma organização pseudocientífica que enviou expedições arqueológicas para o Oriente Médio e para o Tibete. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Caraca. Assine nosso canal para conhecer mais sobre monstros mitológicos e até a próxima. Eu adorei. Cara, muito bom. Caramba. Cara, que canal bom, mano. Vou até me inscrever, velho. Realmente fiquei muito interessado no vídeo dele. Ele consegue prender a pessoa, tá ligado? Caraca, Iago, muito obrigado pelo seu patrocínio, velho. Eu gostei pra caramba, Valeu, velho. Iago. Muito Pra obrigada. caramba.